O que é que precede o conceito de função? Tem duas coisas aí que precedem o conceito de função, tá bom? Então, vamos ver o que é isso aí e vamos ver exatamente a aplicação da regra, como identificar o que é função. Vamos lá, 3 aulas essa semana, tá? Essa é a última e vamos fazendo os exercícios, hein? Vamos lá. Então vamos lá. O conceito matemático de função. Eu não vou falar exatamente agora o conceito do matemático de função, tá? O conceito matemático de função. Eu vou falar de onde vem esse conceito matemático de função, tá? Ou alguma coisa que precede esse conceito matemático de função. Uma dessas coisas que precede o conceito matemático de função é chamado produto cartesiano. O que é o produto cartesiano? O produto cartesiano é um conjunto de pares numéricos, tá? É um conjunto de pares, tá? De pares, tá? Eu pego dois conjuntos de números, por exemplo, conjunto A e o conjunto B. Aí o conjunto A tem vários números aqui, tá? Tem vários elementos aqui. Vamos chamar o elemento A, B, C e D. E no conjunto B tem outros elementos, X, Y e Z, tá? Então, o conjunto produto cartesiano A vezes B, e a gente sinaliza assim, ó, tá? É um conjunto de pares, tá? Um conjunto de pares. E a gente sinaliza assim, ó, A cartesiano B, tá? No caso desses dois conjuntos, porque se os conjuntos se chamarem outras coisas, aí é outra coisa, tá? Então, esse conjunto para ordenar, esse conjunto produto cartesiano A cartesiano B, então eu vou fazer assim, ó, A cartesiano B, tá? Ele tem vários elementos aqui. Aqui, especificamente, ele vai ter quantos elementos? Eu já vou revelar. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar o primeiro elemento aqui do A e vou combinar ele com todos os elementos do B. Então, eu vou ter o quê? AX, vou ter o AY, eu vou ter o AZ. Tá aqui, ó. 3. Agora, com o B, eu vou combinar com todos os elementos do conjunto B. Então, vai ser o quê? BX, né? BY, BZ. Tá vendo? Tá. E o C? O C eu também vou fazer combinação ali. Então vai ser o quê? CX, tá? Ó, CY e o CZ. Tá vendo? E o D, o elemento D, com o elemento D eu vou fazer o quê? O DX, vou fazer o DY e o DZ. Tá vendo? Acabou. Esse é o conjunto A cartesiano B. Todos os elementos do A, cada elemento do A, né, ele formou um par com cada elemento do B. Então, quantos elementos tinha no A? 4. Quantos elementos tinha no B? 3. Então, 4 vezes 3, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Beleza? Isso daqui é A cartesiano B. É o produto cartesiano, tá? E o produto cartesiano dos reais com os reais, tá? O produto cartesiano reais, é o que a gente conhece como R2. E o que é isso aqui? É o plano cartesiano. Porque todo elemento de uma reta real x, com todo elemento de uma reta real y, vão formar todos os pontos do plano cartesiano. Tá? Então, A cartesiano B, onde o A são só esses 4 elementos e B são só esses 4 elementos, é isso aqui. Mas o real cartesiano real, onde o primeiro conjunto tem infinitos elementos com todos os números reais, e o segundo conjunto também é um conjunto dos reais, onde tem infinitos elementos. Então vai ser infinitos elementos vezes infinitos elementos, vai dar infinito.
elementos do R cartesiano R, que vai ser o que? O plano cartesiano. Qualquer ponto do plano cartesiano faz parte desse produto cartesiano aqui. Tá certo? Então, o produto cartesiano, né, dos reais vezes os reais gera o plano cartesiano. Tá certo? Agora, o produto cartesiano entre dois conjuntos numéricos, que é dado às vezes por uma fórmula, tá? A gente chama de relação. Então, uma relação é um conjunto, né? Vou colocar assim, ó, relação. Deveria ter colocado relação, vou colocar aqui, ó, relação. A relação, tá? Que a gente chama simplesmente de R, é um subconjunto do produto cartesiano, tá? A relação, ela é uma coisa, ela é um produto cartesiano com menos regra, menos, como é que eu falaria assim? Menos rígido, tá? Porque a função, ela é uma relação, só que ela é uma relação especial, tá? Então, a relação é o subconjunto do produto cartesiano e a função é um tipo especial de relação, tá? E a gente vai ver isso daqui a pouco. Mas agora vamos ver um exemplo de relação, tá? A relação é um subconjunto do produto cartesiano, tá? E a relação, né, por exemplo, o produto cartesiano A cartesiano B deu isso aqui, certo? Uma relação entre o A e o B vai dar um subconjunto desse conjunto. Vai dar alguns elementos. Quer ver? Vamos ver aqui embaixo. Ó. Olha só. Sejam os conjuntos A com os elementos 0, 1, 2, 3 e o conjunto B com os elementos 0, 2, 4, 6, 8 e 10. E a relação R de A em B tal que y é igual a 2x. Você fala, yx, mas o que é yx? Com x pertencente ao A. Então tá aqui. Esses aqui são os elementos x. E y pertencente também. Então esses aqui são os elementos y, certo? E essa relação, ela segue essa regra aqui, ó. Ela segue essa fórmula. É uma regra, tá? Então ele quer saber o seguinte, quais são os elementos dessa relação? Então eu vou fazer os dois conjuntos aqui, ó. Aqui está o conjunto A com os elementos 0, 1, 2 e 3. E aqui está o conjunto B com os elementos 0, 2, 4, 6, 8 e 10, certo? Bom, o produto cartesiano, né, o A cartesiano B, tá, geraria um conjunto com quantos elementos? Bom, 4 vezes 6, 24 elementos, tá? 24 elementos. Tá? Que elementos são esses? São pares, 24 pares. Entre eles está aqui quem? O 0, 0. Está aqui o 2, 0. Está aqui o 3, 10. Tá? E aqui tem vários, tem 24 elementos, 24 pares. Por quê? O 0 com cada um desses, o 1 com cada um desses, o 2 com cada um desses e o 3 com cada um desses. Então vai ser 4 vezes 6 dá 24. 24 elementos, 24 pares. Certo? Mas a relação R, é um subconjunto desse aqui, que vai gerar só alguns pares. Que pares? Então, veja só, os pares dessa relação, eles vão seguir isso aqui. Então, eu vou pegar cada elemento do A, vou pegar cada elemento desse conjunto A e jogar nessa fórmula. E daí vou calcular o Y. Tá? E daí vou relacionar esse com o elemento dele. Tá? Então, por exemplo, quando o x for 0, 2 vezes 0, 0. Opa, então o 0 vai se relacionar com o 0. Quando o x for 1, 1, 2 vezes 1, 2. Então, calma aí, o 1 vai se relacionar com o 2. Quando o x for 2, 2 vezes 2, que é 4. Opa, o 2 vai se relacionar com o 4. Quando o x for 3, 2 vezes 3, 6. Opa, o 3 vai se relacionar com o 6. Tem mais alguma relação aqui? Não. Por quê? Porque eu usei todos os elementos do A. Para calcular o y, né, os elementos do y que pertencem ao B. O 8
Aí você fala assim, não, quando o x é 4, 2 vezes 4 dá 8. Mas calma aí, o 4 está aqui dentro? Não, não está. Então acabou. Então a relação R, ou conjunto R, é formado de 4 pares. Quais pares? O 0, 0, o 1, 2, o 2, 4 e o 3, 6. Pronto, acabou. Tá vendo? Isso daqui é um subconjunto desse daqui. Todos os elementos desse conjunto também são elementos daquele conjunto. Tá? Então, todos os elementos desse conjunto são elementos daquele conjunto. Então, quer dizer que R, aqui no caso R, está contido no A cartesiano B. Pronto. Tá? Isso aqui são os elementos que ele pediu. Escrever os elementos dessa relação. Está aqui os elementos dessa relação. Tá? Eu posso representar esses elementos de outra forma também. Como? Posso fazer aqui o plano. Tá? Então, por exemplo, os elementos do x, eu vou colocar aqui um eixo x aqui, ó. E aqui os elementos do y, certo? Então, o do x vai ser o quê? 0, ou melhor, 0 aqui, 1, 2, 3, 4. Opa, não tem 4, né? Então, aqui, 0, 1, 2, 3, beleza. Aí você fala, mas você fez o 4. Não, não, não. Aqui eu posso fazer quantos riscos eu quiser aqui, né? Da ordem aqui, certo? Até para o negativo. Só que os elementos desse daqui não estão aqui no eixo. Os elementos vão estar aqui no plano. Quer ver? Ó? O 0, 0 está aqui, ó. Por acaso está no eixo. O 1, quando o x é 1, o y é o quê? 2, ó. 1, 2, está aqui, ó. Então é esse elemento aqui, ó. Ó, essas bolotas que eu estou fazendo aqui, que é para ser um ponto, são os elementos dessa relação. O 2 se relaciona com 4, ó. 3, 4, tá aqui, ó. Uma bolota aqui, ó. E o 3 com 6, ó. Então, 5, 6, tá aqui, ó. 3 aqui, ó. E o 4? Não, o 4 não é desse conjunto. Então, o 4 não tá aqui. Então, eu representei aqui, ó, os elementos dessa relação aqui com essas bolotas. Aí você fala, daí passa uma reta? Não, por que passar uma reta? Só não, porque tá tudo alinhado. Não, mas calma aí. Os elementos dessa relação são 4 pontos só, são 4 pares. Esses pares são do plano. Eu represento esses 4 pares no plano, onde o primeiro elemento aqui é a direção no eixo x e o segundo elemento é de uma direção do eixo y. Então tá aqui, ó. 0, aí o 2, 4 e 6, ó. E aqui 1, 2, 3. Então, ó, 0, 0, 1, 2, 2, 4, 3, 4. Posso representar os elementos dessa relação aqui, ó, num gráfico. Tá? E sem fazer risco nenhum. São só essas bolotas aqui, os elementos. Essas bolotas representam esses pares aqui. Entendeu? Tá? Então vamos agora nos aprofundar um pouco nesse conceito. Vamos exatamente para o conceito de função. Então agora vamos ver definição de função. O que é uma função? Tá? Então, a gente costuma dizer o seguinte, que a função, tá? A função é um tipo especial, tá? É um tipo especial de relação, tá? Tipo especial de relação, tá? Entre dois conjuntos, tá? Vou colocar assim, de A em B, tá? Onde todo elemento de A se corresponde a um elemento de B. Tá? Muito importante. Eu frisei essas duas palavras ali, que essas duas palavras são importantíssimas. Então, tipo especial de relação de A em B, onde todo elemento de A se corresponde a um elemento de B. Se corresponde a um elemento de B. Não só a dois elementos de B, a um elemento de B. Lembram lá que a gente falou lá do envio da carta? O peso da carta e o preço? Para cada peso, só tinha um preço.
para cada peso da carta, eu só tinha um preço. Eu não podia chegar lá com 150 gramas, uma carta de 150 gramas, e o cara me dê 2 preços. Bom, 2 preços não, tem que ser um preço só. Então, isso é função. Eu falei isso nas 3 aulas, né? Falei isso nas 3 aulas. Tá? Então, na primeira, eu não cheguei a escrever. Na segunda, eu cheguei a escrever. E agora eu estou sendo bem enfático. Essa é a regra da função. E se não seguir essas regras, na verdade são 2, né? Todo elemento de A se corresponde e todo elemento de A só se corresponde a um elemento em B. Se não seguir essa regra, né, que eu coloquei numa só aqui, mas na verdade são como se fossem 2 regras, tá? Se não seguir, não é função, tá bom? Então, é isso aqui que a gente tem que entender, tá? Bom, é isso aí. Então, vamos ver exemplos, tá? Porque é importante a gente ter noção através dos exemplos. Então, diz assim, ó, dados os conjuntos A com os elementos 0, 5 e 15, e o conjunto B com os elementos 0, 5, 10, 15, 20 e 25. Seja a relação de A em B expressa pela fórmula y é igual a x mais 5, com x pertencente a A e y pertencente a B. Tá certo? Então, vamos ver se essa relação é uma função. Tá? Então, vou fazer aqui, ó. Então, aqui o conjunto A tem os elementos 0, 5 e 15. E aqui o conjunto B com os elementos 0, 5, 10, 15, 20 e 25. Certo? E a relação dos elementos de A para B, né, porque o x e y, é dado por essa forma. Então, vamos pegar o seguinte, quando o x for 0, 0 mais 5, 5. Então, quer dizer que o 0 se relaciona com o 5. Beleza. Vamos ver. Quando o x for 5, 5 mais 5, 10. Opa, o 5 se relaciona com o 10. E quando o x for 15, 15 mais 5, 20. Opa, o 15 se relaciona com o 20. Beleza? Então, vamos ver o seguinte. Isso daqui é uma função. Olha aqui a regra aqui em cima. Onde todo elemento de A se corresponde. Todo elemento de A se corresponde? Sobrou alguém aqui? Não, não sobrou. Então, todo elemento de A se corresponde? Sim. Beleza. Primeira, beleza. Há um elemento de B. Então, o 0 se relacionou a quem? Ao 5. Só ao 5 ou mais alguém? Não, só ao 5. Beleza. O 5 se relacionou a quem? Ao 10. Só ao 10 ou mais alguém? Não, só ao 10. E o 15 se relacionou a quem? Ao 15? Não. Se relacionou ao 20. Mas com mais alguém? Não, só ao 20. Opa! Então, isso aqui é função, porque aquilo lá funcionou. Então, isso aqui é função, tá? É função. Por que que é função? Porque todo elemento de A, todo, não sobrou nenhum aqui, todo elemento de A, se correspondeu a um elemento em B. E somente um elemento em B, tá? Lembram que eu falei que a gente pode fazer isso em forma de tabela? A gente pode fazer uma tabelinha aqui, ó. Tá? Eu não fiz aqui a princípio, mas eu poderia ter feito aqui. Eu colocar valores para x e calcular o valor para y. Então, quando o x é 0, o y vai ser o quê? 0 mais 5, que é igual a 5. Quando o x é 5, vai ficar o quê? 5 mais 5, que é igual a 10. E quando o x é 15, vai ficar o quê? 15 mais 5, que dá 20. Tá? Então, pronto. Aqui, ó, uma forminha tabelinha. O x e o 5 e tal. Quais são os pares ordenados aqui gerados por essa função? Os pares ordenados gerados por essa função são o quê? 0, 5, tá? 5, 10 e 15 e 20. Tá? Posso colocar isso até em forma de conjunto, tá? Esse aqui é o conjunto dos elementos dessa função. Lembra que relação é um subconjunto de produto cartesiano. Não é produto cartesiano? É produto cartesiano, certo? A relação é um subconjunto do produto cartesiano. Esse aqui, ele gera quantos elementos do produto cartesiano? 3 vezes 6, 18, certo? Mas acontece que a relação só tem 3 elementos, que é esse par, esse par e esse par. E pelo fato dessa relação seguir essas regras, ou essa uma regra só, né, que está completa aqui, então essa relação é classificada como função.
Então, a função ela é um conjunto de pares ordenados, tá? Que é um subconjunto do produto cartesiano de A cartesiano B. Certo? Vamos ver outro exemplo aqui. Tá? Então, olha só. Dados o conjunto A, conjunto B, tá? Seja a relação de A em B expressa pela fórmula y igual a x com x pertencente a y. Então, calma aí. Então, vamos fazer aqui, né? Então, aqui está o conjunto A, os elementos menos 2, 0, 2 e 5. E aqui o conjunto B, com os elementos 0, 2, 5, 10 e 20. Certo? Bom, o produto cartesiano A cartesiano B tem quantos elementos o A cartesiano B? O A cartesiano B tem 4 vezes 5, tem 20 elementos. Beleza. Mas a relação A em B, expressa pela fórmula, tem quantos elementos? Vamos ver. Quando o x for menos 2, ele tem que ser lá, quando o x for menos 2, né? Então, se eu for fazer aqui uma tabelinha, né? O x e o y. Então, quando o x for menos 2, o y tem que ser o quê? Menos 2. Quando o x for 0, o y tem que ser o quê? 0. Quando o x for 2, o y tem que ser o quê? 2. Porque é igual, né? Um é igual ao outro. Então, aqui quando for 5, aqui é 5. Certo? Então, vamos ligar agora esses elementos de um conjunto para o outro. O menos 2 com menos 2. Tem menos 2 aqui? Ah, não tem menos 2. Então, isso aqui fica sem ligar. O 0 com 0 está aqui. O 0 com 0. O 2 com 2. E o 5 com 5. Beleza. Aqui. Tá? Agora a pergunta é, isso aqui é função? Eu acho que é. Será que é? Vamos ver. Calma aí. O que é função mesmo? Todo elemento de A se corresponde. Calma aí. Todo elemento de A se corresponde? Opa. O menos 2 não está se correspondendo. Opa, então não? Não é função. Pronto, acabou. Não preciso nem ver a outra. Tá? Apesar que a outra segue, né? Se corresponde a um elemento em B. Então, cada um daqui só um, só para um, certo? Mas tem um ali que não está se correspondendo. Então, isso aqui, o que é? Não é função. Tá? Não é função. Não é função. Por quê? Porque sobrou elemento no A. Tá? E eu não fiz o uso das palavras aqui, mas aqui também segue a palavra. Isso aqui é domínio, e esse daqui, ó, esse conjunto aqui é o chamado imagem, ó. Isso aqui é o domínio, e esse conjunto aqui, que contém o 5, 10 e o 20, é o conjunto imagem, tá? Não é o B que é a imagem, não é o B que é a imagem. A imagem é o conjunto, é um subconjunto de B, que contém o 5, 10 e o 20 somente, tá? É o subconjunto que contém só esses elementos aqui, ó. Então, isso daqui é a imagem, tá? Muito cuidado aí, tá bom? Então, vamos ver mais dois exemplos? Então, olha só esses outros dois aqui. Diz assim, ó, dados os conjuntos A, B, seja a relação de A em B expressa pela fórmula, com x pertencente a A e y pertencente a B. Então, novamente, vou fazer aqui, ó. Então, aqui o conjunto A tem os elementos menos 3, menos 1, 1 e 3, certo? E o conjunto B aqui com os elementos 1, 3, 6 e 9, certo? Bom, agora a fórmula, tá? Vou fazer aqui uma tabelinha, valor de x e y, tá? O y é igual a x ao quadrado. Então, vou pegar o valor de x, o x pertencente ao y. Então, aqui, ó. Menos 3, menos 1, 1 e 3. Né? Então, vou levar ao quadrado. Menos 3 ao quadrado, 9. Menos 1 ao quadrado, 1. 1 ao quadrado, 1. 3 ao quadrado, 9. Então, vamos fazer a relação aqui, ó. Do menos 3 ao 3, tá aqui, ó, beleza. Do menos 1 ao 1, tá aqui, ó, beleza. Do 1 ao 1, tá aqui, beleza. E do 3, eita, burro. Eita, burro. Vocês ficam bravos assim? Vocês se chamam de burro quando vocês fazem a cagada? Eu do menos 3 ao 9, burro. Tá? E do 3 ao 9, burro. Tá bom, não sou burro. A gente comete erros mesmo, né? Vamos lá. Tá? Então, eu relacionei aqui, ó. Tá? O menos 3 até o 9, o menos 1 até o 1, do 1 até o 1 e do 3 ao 9, do jeito que tá aqui, certo? Beleza. Agora a pergunta é, isso aqui é função? Tá? Agora não tem lá para a gente colar, né, para ler o que está escrito, mas eu lembro o que está escrito, né, porque foi eu que escrevi. Então, dizendo, é uma função quando
todo elemento de A se corresponde. Todo elemento de A se corresponde, o menos 3 se corresponde, o menos 1 se corresponde, o 1 se corresponde, o 3 se corresponde. Beleza, por enquanto tudo bem. Se corresponde a somente um elemento de B. Daí aqui as pessoas falam, ah, não, não é função. Calma aí, calma aí. Vamos refletir melhor. O menos 3, ele se relaciona somente a um elemento de B? Aí você fala, não, calma aí. Respondem o que eu perguntei. O menos 3 se corresponde a somente um elemento de B? O menos 3 se corresponde a quem? Ao 9. Ao 3 também? Não, o 3 não. O 3 eu errei. Por isso que eu risquei. O menos 3 só se corresponde a um elemento do B, que é o 9. Eles respondem. Aí você fala, não, mas o 9 se corresponde. Não, calma aí, calma aí. A pergunta é: todo elemento de A se corresponde somente a um elemento de B? Ele não está perguntando se todo elemento de B só se corresponde a um elemento de A. Entendeu? Cuidado, hein, que o cérebro da gente engana a gente. A gente pensa mais rápido do que a gente realmente percebe aqui. Então a gente começa a gente tem que controlar nosso pensamento. A pergunta é: todo elemento de A se corresponde somente a um elemento de B? Então o menos 3 só se corresponde a um elemento de B? Você fala, sim. Menos 3 só ao 9. Beleza. O menos 1 só se corresponde a um elemento de B? O menos 1 só ao 1. Beleza. O 1 só se corresponde a um elemento de B? Aí você fala, é verdade. O 1 só se corresponde a 1. Beleza. O 3 só se corresponde a um elemento de B? Aí você vai falar, só ao 9. Tá certo. Então, peraí, isso aqui é função ou não é função? Não sobra elemento, né? Todo elemento de A se corresponde e só se corresponde a 1. Então é função. É função. Certo? Cuidado, hein? Cuidado, hein? A gente tem que controlar o nosso pensamento e ser racional, ser franco, né? Pensar e responder a pergunta que está sendo falada. A gente não deixa a nossa mente devagar e pensar errado. Todo elemento do A se corresponde? Se corresponde. Só se corresponde a 1? Sim. O menos 3 só ao 9. O 3 só ao 9. O 1 só ao 1. E o menos 1 só ao 1 também. Então, todo aqui só se corresponde a 1. Tá certo? É função. É função. Entenderam? Cuidado, hein? Olha só essa última aqui. Então, aqui. Dados os conjuntos A com dois elementos. É o 16 e 81. Beleza. E o conjunto B? O conjunto B com o menos 2, o 2 e o 3, tá? E a relação A e B expressa pela fórmula y elevado à quarta igual a x, com x pertencente ao A e y pertencente ao B. Então, calma aí. Então, vamos lá. Quando o x for 16, vai ficar assim, ó. Vamos fazer a tabelinha aqui, ó. X e y, tá? Y. Certo? Quando x é 16, a minha pergunta é: que valor de y que eu elevo à quarta para dar 16? Aí você fala, é 2. Porque 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Beleza, é 2. Mas é só o 2? Aí você fala, é verdade, né? O 16 também pode ser o menos 2, porque menos 2 vezes menos 2 dá 4. Menos 2 vezes menos 2 dá 4. E 4 vezes 4 dá 16. Então pode ser o menos 2 também. É verdade. Beleza. Então aqui, ó, quando o x é 81. Bom, quando é 81, vai ser o quê? Bom, 3 vezes 3, 9. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 9, 81. Então é o 3. Beleza. Mas é só o 3? Não. Pode ser também o quê? O menos 3, né? 81. Ok, ó. Menos 3 vezes menos 3, 9. Menos 3 vezes menos 3, 9. E 9 vezes 9, 81. Então, menos 3. Beleza, vamos ver se a gente acha os correspondentes aqui, então. Então, quando o x for 16, o y é 2. Ó, pá, beleza. Quando o x também for 16, o y é menos 2. Ó. Porque eu não posso restringir. Quando a gente vê isso aqui, eu tenho que pensar em todas as possibilidades, tá? Muito cuidado, tem que pensar em todas as possibilidades. O 81, quando é o 81, ele se relaciona com o 3, beleza.
E ele se relaciona com o menos 3, mas tem menos 3 lá? Não, não tem. Então, beleza. Então, isso aqui a gente ignora. Tá? Ficou só aqui. Agora pergunta, isso aqui é função? Então, todo elemento de A se corresponde? Ó, o 16 se corresponde e o 81 se corresponde. Sim, todo elemento de A se corresponde. E ele se corresponde a um elemento de B, aí você pensa, bom, o 16 se corresponde ao menos 2 e ao 2. Então, o 16 se corresponde a um elemento de B? Aí você fala, não, o 16 se corresponde a 2. É função? Não, não é função. Não é função. Tá? Muito cuidado, hein? Muito cuidado, hein? Tá? Aí você fala, mas o 81 só se corresponde a 1. Só se corresponde a 1 porque o B está limitado. Não tem o menos 3 aqui, né? Mas se não tivesse aqui o menos 2, daí beleza, daí estaria certo, né? Porque daí ele está só se correspondendo ao 2 e ao 3, beleza. Mas como no B tem o elemento menos 2, eu tenho que refletir. Tem mais algum elemento do B que vai satisfazer isso aqui? Tem. Entendeu? Ó, agora é uma reflexão que a gente não fez nenhuma das outras. Mais algum elemento... Ah, não, a gente até chegou a fazer naquele outro do 8 lá, né? Mas não tinha elemento do A para se corresponder. Então, beleza. Mas aqui eu tenho que pensar, todos os elementos do B, todos os elementos do B, né? Todos os elementos do B servem aqui, né? Quando o x for 16. Quais elementos do B que servem aqui quando o x for 16? Aí você pensa, bom, menos 2 e o 2. Então tá aqui, ó. Então se relaciona a 2. Tá? Agora, dos elementos do B, quais que se relacionam ao 81? Só o 3. Não, e o menos 3, mas o menos 3 não está no B. Então, beleza. Mas pelo fato do 16 se corresponder a 2 elementos do B, não é função. Tá certo? Bom, e para finalizar a aula de hoje, notação. Então, como é que é a notação de função? Tá? A notação de função é assim, a gente coloca assim, ó, a função f de A em B. O que isso quer dizer? Quer dizer que o elemento x vai ser do conjunto A e vai se corresponder ao elemento y do conjunto B, tá bom? Agora a pergunta que fica, então sempre o elemento do conjunto A vai ser o x e o elemento do conjunto B vai ser o y? Não. Às vezes a notação pode estar colocado com outras letras, tá? Por exemplo, até esse F aqui pode ser outra, pode ser assim, ó, G do conjunto C em A, por exemplo, tu vai, não, o A não tem que ser, não, o A pode ser aqui, C em A é a notação que deixa claro isso. Indo do elemento T ao elemento W. Pronto, tá vendo? A gente que tem que entender o que está dizendo aqui. Isso aqui está dizendo que a função G, que leva um elemento do conjunto C para um conjunto A, onde o elemento do conjunto C será chamado T e o elemento do conjunto A será chamado W. Tá? Então, essa função G vai relacionar o elemento T ao W. E, é claro, daí vai ter uma fórmula, né? A gente pode escrever, então, que aqui vai ser um f de x, vai ser o quê? Vai ser o y. Tá? O f de x vai ser o y. Dependendo do valor do x, eu vou obter o y. E aqui, no caso, o g de t vai ser quem? Vai ser o w. Entendeu? Essa aqui é uma notação de conjunto que a gente usa, tá? Muito comum que a gente usa aí, beleza? Isso daqui, né? F, o y é uma função de x, tá? O y, com essa notação, fica claro que o y é a variável dependente. E ela depende de quem? Ela depende do x. Por que o y depende do x? Porque o y é uma função de x, assim como o w é uma função de t. Mas não é função, é g aqui, é função. Não é função, é função. O f, a gente geralmente usa o f para falar função, mas pode ser f, g, h, pode ser t, a função t, tá? Os conjuntos aqui podem variar, tá? A gente pode fazer de diversas formas aqui, é só mudar um pouco a notação e escrever coisas diferentes, beleza? Bom,
Eu acho que isso daí está suficiente, né? Ah, detalhe é o seguinte também, lembrei uma outra coisa aqui. Normalmente, quando a gente vai lidar muito com funções reais. O que que são funções reais? São funções de R em R. Ou seja, o x vai ser um número real e vai se corresponder ao y, que é um número real, certo? Às vezes, a função ela não vem escrita assim. O problema fala assim, dada a função f de x sendo 2x mais 3, por exemplo. Fala assim. E não fala f de r em r. Então, quando o problema, geralmente, ele fala isso aqui, a gente deduz automaticamente que a função é de r em r. Tá? Então, o que a gente está deduzindo aqui? Que no lugar do x, eu posso colocar qualquer número real. Qualquer número real. E o resultado vai ser um número real. Tá? Então, qualquer número real e o resultado vai ser um número real. Tá? Detalhe é o seguinte também, hein? Apesar de que isso aqui a gente vai falar semana que vem, mas eu já vou adiantar. Esse R aqui, né, esse B aqui, esse A aqui, ele não diz automaticamente que B, que o A e o R são imagem. Tá? Até esqueci de falar aqui, ó. Vamos pegar esse exemplo aqui. Isso aqui é função, né? Não, eu falei no anterior. O que é imagem aqui? Imagem aqui é o conjunto, ó. O conjunto imagem, ele contém os elementos 1 e 9, ó. Esse aqui é o conjunto imagem, muito importante, tá? O conjunto B não é o conjunto imagem. O conjunto imagem é o conjunto com os valores do B que tem correspondente. Então, isso daqui não é o conjunto imagem. Isso aqui não é o conjunto imagem. Isso aqui é o domínio. Todo elemento desse conjunto eu vou poder colocar na função, tá? Qualquer valor real eu vou poder colocar aqui. Agora, esse daqui não é o conjunto imagem, tá? E a gente vai esclarecer isso na próxima semana. Isso aqui é chamado contradomínio, tá? Bom, se, por exemplo, a função ela não aceitar, né? Por exemplo, se você olhar a regra aqui, você fala, pô, mas eu não posso colocar qualquer valor de x aqui, porque tem uma restrição, alguma coisa assim, pá. E daí, então, a gente tem que definir corretamente o conjunto domínio. Por isso, alguns problemas que a gente faz determine o domínio da função, tá? Por quê? Porque às vezes tem restrição e a gente tem que ser claro na notação na hora de especificar qual é o domínio. Beleza? Mas isso é assunto para a semana que vem. Por hoje, né? Por essa semana a gente fica aqui, tá? Não esqueça sempre de curtir as aulas. Curta as aulas, não te custa nada, pô. Não te custa nada, você não tem que pagar nada, que o curso é grátis, não é? Então, nada, não te custa nada, você vai lá e dá um joinha. Aí você fala, mas é que eu não quero que as pessoas venham aqui, estudem e fiquem melhor que eu. Bom, então estuda, né? Em vez de você ficar enrolando, pega a lista de exercício ali e estuda. Que ninguém vai ser melhor que você se você estudar, certo? Seja cuidadoso, seja estudioso, gaste tempo. Porque independente se você curtiu o vídeo aqui, se espalhar mais, se o conhecimento espalhar ou não, se você ensinar outras pessoas, você vai aprender mais ainda, tá? Então o negócio é você se dedicar. Você sabe qual é o valor do teu sonho? Qual é o valor do teu sonho? Teu sonho profissional, qual é o valor do teu sonho profissional? Certo? Pense nisso. Qual é o valor do teu sonho profissional? Quando você parar e estiver cansado, você pensa, qual é o valor do meu sonho profissional? Eu quero ser um médico. Assim, não, mas eu não quero ser tanto médico, não. Eu prefiro ficar aqui no Instagram, vendo fotinhos no Instagram. Eu prefiro ficar vendo aqui no Facebook a vida dos meus amigos, para ficar comentando. Eu prefiro ficar aqui vendo política. Não, eu prefiro ficar vendo aqui porcaria. Eu prefiro ficar vendo aqui pegadinha na internet. Então tá, então deixa, esquece o sonho de ser médico. Não, mas eu quero ser médico. Não, você quer ser médico, então você restringe. Eu vou estudar 10 horas por dia e vou gastar meia hora no Instagram. Pô, mas 10 horas e meia hora quanto é que custa o teu sonho? Você tem que estar sempre se perguntando isso. Quanto é que custa o teu sonho? Quanto é que custa o teu sonho? Você acha que é só você? Você acha que eu estou falando isso só para você? Eu estou falando isso para mim mesmo. Às vezes eu tenho que pegar e falar, pô, quanto é que custa o meu sonho? O que é que eu quero? Eu tenho que ficar me lembrando o tempo todo. Eu quero morar numa casa que tenha piscina. Quero comer filé mignon todo dia.
Eu quero fazer festa para os meus amigos para vir aqui fazer um churrasco. Eu quero poder ajudar as pessoas que eu vejo ali que têm necessidade. Eu quero poder dar emprego, entendeu? Quanto é que custa o teu sonho? Quanto é que custa o teu sonho? Pense nisso. Quanto é que custa o teu sonho? O que você está disposto a sacrificar pelos teus sonhos? Beleza? Então é isso aí. Vamos lá estudar. Final de semana é estudando. Nada de vagabundagem, claro. Vai fazer um esporte, vai fazer alguma coisa divertida e tal, mas limite a sua diversão. Não coloque sua diversão qualquer... Não, minha diversão, se eu quiser, eu vou ficar passando, né, aquele negócio de ficar vendo Netflix, ficar vendo aí séries infinitas. Não. Limite a sua diversão por sacrifício do seu sonho. Beleza? Então é isso aí, vamos que vamos. Curta o vídeo aí, não custa nada, curta o vídeo aí e traga mais pessoas, compartilhe, chame mais gente para vir estudar aqui. Quando você tem pessoas do seu lado que estão estudando o mesmo objetivo que você se concentra mais, isso ajuda a gente, então, certo? Traga mais pessoas aí, vamos que vamos. É isso aí e até a próxima.